O Túnel dos Templários, a passagem estratégica dos Cavaleiros ficou perdida por 700 anos. O Túnel dos Templários é uma passagem subterrânea localizada na cidade de Acre, onde hoje é Israel. Este túnel foi construído pelos Cavaleiros Templários quando a cidade estava sob o domínio do Reino de Jerusalém e serviu como passagem estratégica ligando o Palácio dos Templários ao porto. Depois que Acre caiu nas mãos dos mamelucos durante o século XIII, o Túnel dos Templários foi perdido e esquecido. Foi apenas em 1994 que o túnel foi redescoberto por uma mulher que lutava contra um cano de esgoto entupido embaixo de sua casa. O Reino de Jerusalém foi estabelecido em 1099 após a conquista de Jerusalém pelos participantes da Primeira Cruzada. Cerca de 2 décadas depois, os pobres companheiros soldados de Cristo e do Templo de Salomão, conhecidos simplesmente como Templários, foram fundados pelo cavaleiro francês Hugues de Payens. Esta ordem militar tinha sua sede no Monte do Templo, e a sua principal tarefa era proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. Jerusalém foi recapturada pelos muçulmanos sob o comando de Saladino em 1187 e os templários perderam efetivamente o seu quartel-general. Embora a grande parte do reino de Jerusalém tenha sido invadida pelos muçulmanos, a cidade de Tiro, juntamente com algumas fortalezas isoladas dos cruzados, continuaram a resistir. Em 1189, Gai de Lusignan, rei de Jerusalém, lançou o primeiro contra-ataque significativo contra Saladino, marchando contra o Acre. Apesar do pequeno tamanho de seu exército, Gai conseguiu sitiar a cidade. Saladino não conseguiu reunir as suas forças a tempo de esmagar os sitiantes, que logo foram reforçados por participantes da Terceira Cruzada vindos da Europa. O cerco do Acre durou até 1191 e resultou na captura da cidade pelos cruzados. A cidade tornou-se a nova capital do Reino de Jerusalém e os templários conseguiram estabelecer ali a sua nova sede. O setor sudoeste da cidade foi atribuído aos templários e foi aqui que os cavaleiros construíram a sua fortaleza principal. Um templário do século III escreveu que esta fortaleza era a mais forte da cidade e que a sua entrada era protegida por 2 torres com paredes de 8,5 metros, 28 pés, de espessura. De cada lado destas torres havia 2 torres menores e cada torre era encimada por um leão dourado. A fortaleza dos Templários marca o extremo oeste do Túnel dos Templários. Esta fortaleza já não existe e o monumento mais notável da zona é o moderno farol. A extremidade oeste deste túnel está situada perto deste farol. O Túnel dos Templários tem 150 metros, 492 pés, de comprimento e atravessa o bairro Pisan da cidade. O túnel foi esculpido na pedra natural em forma de arco de semicano e o seu teto é sustentado por uma camada de pedras talhadas. A extremidade leste do túnel está localizada no setor sudeste do Acre, em área que já foi ancoradouro interno do porto da cidade. Hoje, este é o local do Khan al-Undan, que significa Caravansarai dos Pilares, que foi construído no século XVIII, quando a cidade estava sob domínio otomano. Em abril de 1291, Acre foi sitiado pelos mamelucos do Egito e a cidade caiu nas mãos dos muçulmanos cerca de 1 mês depois. O sultão mameluco, Al-Ashraf Khalil, ordenou que as muralhas, fortalezas e outros edifícios da cidade fossem arrasados, para que nunca mais pudessem ser usados pelos cristãos. O Acre perdeu o status de importante cidade portuária e permaneceu negligenciado até o final do século XVIII. Quanto ao Túnel dos Templários, ninguém sabia da sua existência nos séculos que se seguiram à queda do Acre nas mãos dos mamelucos. Foi somente em 1994 que esta estrutura foi redescoberta. Naquele ano, uma mulher que morava logo acima do túnel teve algum problema com um esgoto entupido. Foi quando o problema foi investigado que o Túnel dos Templários foi encontrado. Posteriormente, o túnel foi limpo e foram acrescentados passarela, iluminação e acesso. Em 1999, o Túnel dos Templários foi aberto ao público e tornou-se um dos pontos turísticos da cidade.